Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é sequências, tá? Bom, esses aqui são os tópicos da nossa aula. Uma breve introdução, um bate-papo aí, a definição, determinação de uma sequência e exemplo de aplicação, tá? Bom, é intuitivo para nós esse conceito de sequência. Desde que a gente se entende por gente, nós nos deparamos com esse conceito de sequência. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a sequência dos dias da semana. Quando a gente começa a aprender os números, né? A sequência dos números naturais, a sequência dos meses, várias sequências, né? Então, por exemplo, no caso da sequência aqui dos dias da semana, nós temos o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado, tá? Observe o seguinte, ó, existe uma certa ordem, né? Então, o primeiro dia da semana é o domingo, o segundo dia da semana é a segunda-feira, o terceiro é a terça, o quarto é a quarta e assim por diante, tá? O que a gente pode observar? Que o domingo, nesse caso aqui, ele é o primeiro termo da sequência. Esse aqui é o primeiro termo dessa sequência, da sequência dos dias da semana. Então a gente vai dizer que o domingo é o termo que ocupa a primeira posição. A gente vai dizer que ele é o termo A1. A segunda-feira é o termo que ocupa a segunda posição. Então nós vamos dizer que ele é o termo A2. E assim por diante, até chegar no sábado, né? O sábado é o sétimo dia da semana. Então ele vai ser o nosso termo A7. Tá? Nota que a letra A indica de modo geral que eu estou falando de um termo de uma sequência, e o índice 1, 2, 3, 4, enfim, ele indica qual é a posição desse termo nessa sequência. Ok? Bom, agora uma definição mais formal, né? Nós podemos ter uma sequência finita e uma sequência infinita. O que é uma sequência finita? Então, uma sequência finita com n termos, n indica o número de termos dessa sequência, é uma função cujo domínio é o conjunto dos números 1, 2, 3 até o n, tá? E os números do contradomínio são indicados por A1, A2, A3, A4, AN. Tá? Então, por exemplo, ó, a sequência dos 4 primeiros múltiplos de 5 ela é finita, porque ela tem 4 termos. Né? No caso aqui, ó, o 4 representa o n, que eu falei aqui anteriormente. Tá? Quem são esses números? Né? O 0, o 5, o 10 e o 15. Quando eu digo múltiplos de 5, eu estou falando da tabuada do 5, a tabuada que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Tá? A tabuada do 5 é 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Tá? Nesse caso aqui, eu estou considerando somente os 4 primeiros termos, os 4 primeiros múltiplos de 5. Então, é o 0, o 5, o 10 e o 15. O A1 é o 0, o A2 é o 5, o A3 é o 10 e o A4 é o 15. Certo? Então, o primeiro termo dessa sequência é o 0, o segundo termo dessa sequência é o 5, o terceiro termo dessa sequência é o 10 e o quarto termo dessa sequência é o 15. Tá? Esse é um exemplo de sequência finita. Ela tem um fim. Mas existem sequências que são infinitas. Tá certo? Nesse caso, ela é uma função
cujo domínio é o conjunto dos números naturais sem o zero, por isso que eu coloquei esse asterisco, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, n, enfim, isso vai até o infinito. E o contradomínio é indicado por A1, A2, A3, AN, enfim, não tem fim, tá? Nesse caso, cada termo dessa sequência é a imagem de uma função dos números naturais sem o zero. Então, o A1 é a imagem do f de 1. Na verdade, ele é o f de 1, né? É a imagem de 1. O A2 é a imagem do 2. O AN é a imagem do n. Isso por uma sequência. Por exemplo, ó, a sequência dos números quadrados perfeitos é infinita. Quem são os números quadrados perfeitos? Então, o primeiro termo é 1 ao quadrado, que é 1. 2 ao quadrado, que é 4. 3 ao quadrado, que é 9. 4 ao quadrado, que é 16. Tá? 5 ao quadrado, que é 25. 6 ao quadrado, que é 36. E essa sequência aqui, ela não tem fim. Tá? Nota que a gente pode observar que o primeiro termo, né, o A1, é 1 ao quadrado, que é 1. O A2, que é 2 ao quadrado, que é 4. De modo geral, a gente procura observar uma relação entre a posição daquele termo na sequência, tá? E o que nos leva a esse resultado. Então, se você observar aqui, ó, o primeiro termo da sequência é 1 ao quadrado, o segundo termo da sequência é 2 ao quadrado, o terceiro termo da sequência é 3 ao quadrado, né? No caso aqui, 9. Então, de modo geral, para essa sequência aqui, nós podemos dizer que um termo qualquer, um termo que está na posição n, ele vai ser n ao quadrado. Esse AN a gente chama de termo geral da sequência. Vou pegar aqui uma outra cor. Então, o AN aqui, ó, é chamado de termo geral da sequência. Ele generaliza, né? Ele indica qualquer termo. Se você quiser saber qual é o termo que está na posição 50, é só você observar aqui qual é o termo geral. O termo geral vai falar que o A50 é 50 ao quadrado. Tá? Então, ele nos permite determinar qualquer termo dessa sequência. Por isso que ele é chamado de termo geral. Um exemplo de aplicação. Escreva a sequência definida por. Então, aqui, ó, o A1 é 3. Tá? E a partir do n maior ou igual a 2, né? N igual a 2, 3, 4, 5, eu vou usar essa expressão aqui para o termo geral. Então vamos lá, ó. Eu já sei que o A1 é 3. Então quem vai ser o A2? Agora o n vale 2. Quando o n for um número natural maior ou igual a 2, eu uso essa forma. Então o A2 vai ser o AN menos 1, né? Ou seja, o termo anterior a ele. No caso, é o A1 mais 2. Então aqui nós temos o A1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5. Então o A2 vale 5. O A3, pela fórmula, vai ser o A2 mais 2. Ou seja, 5 mais 2. Tá? Nota que o A2, eu fiz as contas aqui, ele vale 5. Isso aqui vale 7. E assim por diante. Vamos fazer mais um aqui, ó. O A4, ele vai ser o A3 mais 2. Ou seja, 7 mais 2. E isso aqui vale 9.
Bom, então essa sequência aqui é uma sequência infinita, né? Porque eu estou pegando n pertencente aos naturais, então pode ser qualquer n, tá? E minha sequência ficou assim, ó, 3, 5, 7, 9. Dá até para a gente deduzir, né? Eu estou aumentando de 2 em 2, então o próximo aqui 11, e assim por diante. Como é uma sequência infinita, eu vou representar por esses 3 pontinhos, né? Vou colocar reticências, tá certo? Um outro exemplo. Escreva o termo geral da sequência. Então aqui, ó, essa é a minha sequência. Então o primeiro termo, o A1 é 2, o A2 é 3, o A3 é 4, o A4 é 5, e assim por diante, né? O A5 é o 6, ó, A1, A2, A3, A4, A5. Bom, ele quer que a gente escreva o termo geral. Então ele quer que a gente escreva o AN. A gente pode observar, na verdade, a gente tem que observar aqui a gente tem que observar aqui uma relação entre o índice n, tá? O índice n, no caso 1, com o resultado, com o valor do termo. Então, o A1 é 2, o A2 é 3, o A3 é 4. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, se vocês notaram, o índice n aqui, ele é o antecessor do número que está aqui no termo. Tá? Então, por exemplo, quem está na posição 1 é o 2, quem está na posição 2 é o 3. Então, basta eu pegar o valor do n aqui e acrescentar 1. Tá? Então, por exemplo, se o n for 1, então aqui eu coloco 1, 1 mais 1, 2. Então, o primeiro termo vai ser o 2. Se o n for 5, por exemplo, né? Coloco 5 aqui, 5 mais 1, 6. Vai dar o sexto termo. Então, essa daqui, ó, é a expressão do nosso termo geral. Tá certo? Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Se cuidem, saúde e até a próxima aula.